nos diz o seguinte o texto: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse texto que acabamos de ler também é uma doxologia. E com esse pequeno trecho, o apóstolo Paulo encerra um importante período das Escrituras em que ele fala sobre o poder de Deus, sobre a vida na igreja e sobre tantas verdades que são oportunas e urgentes para nós nos dias que se seguem. Romanos 11, portanto, é um texto que leva, e esses últimos versículos, ao ápice, aquilo que é verdadeiramente o conhecimento de Deus, aquilo que é verdadeiramente o conteúdo de Deus. Algo que para nós, como o próprio texto diz, como o próprio apóstolo Paulo fala, é inescrutável. Em outras versões, ou é insondável, ou é incapaz de ser percebido, de ser entendido, de ser compreendido. E antes de começar essa reflexão, quero mais uma vez orar com você, nós orarmos juntos, suplicando a Deus a iluminação do Espírito sobre as nossas vidas. Oremos. Ó Deus, a Tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a Deus que o Senhor nos ajude a compreendê-la e ajude a compreender melhor a nossa vida, a nossa existência e a nossa caminhada com o Senhor. Que assim, ó Deus, o Senhor nos dê condições de cada dia mais crescer na graça e no conhecimento que procedem de Ti. E é no nome do Teu Filho Jesus que oramos nessa hora. Amém. Como é difícil nós muitas vezes compreendermos quem é Deus. Como é difícil para nós, seres humanos mortais, limitados por natureza e existência, de uma vida que, quando muito bem vivida e fartamente vivida, não supera os 100 anos. E quanto mais os anos passam e mais nós vamos contando passado do que futuro, nós somos pegos de surpresa e passamos então a perceber que, de fato, compreender a nossa vida é algo muito difícil às vezes. E que nós, pela nossa consciência, e que por nossa própria vontade e consciência, nós poderíamos viver muito tempo. Por isso que, via de regra, os nossos planos, os nossos projetos, se eles fossem todos executados, nós viveríamos aí 500 anos. Né? Eu tenho um projeto aí para 1000 anos. E é assim mesmo que a gente deve viver. E é fato de que na nossa vida, embora ela sendo curta, a gente continua sonhando. A gente continua projetando, a gente continua desejando. E que bom que a gente faz isso, porque no momento em que a gente para de pensar sobre essas coisas, a razão também para a vida, ela perde muito do seu significado. E por isso que nós não concentramos apenas a razão da nossa existência nas coisas que são materiais, porque se nós sustentássemos a nossa vida apenas naqueles valores que estão presentes na sociedade, que estão presentes no mundo, provavelmente nós não encontraríamos razão para continuar vivendo. E o apóstolo Paulo diz isso, que se a nossa razão, se a nossa alegria consiste apenas em vivermos esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quer dizer, se a nossa esperança ela não for para além desta vida, nós nos tornamos homens e mulheres insatisfeitos e incapazes de aceitar as nossas limitações e o fato de que, inquestionável, de que nós temos um prazo de validade, que nós não sabemos qual é, e graças a Deus por isso.
mas que isso de modo algum diminui a nossa relação de alegria, de amor com a nossa família, conosco mesmo, com a nossa igreja e com o mundo que nós vivemos. Por isso que sobre a nossa vida, quando nós conhecemos a palavra e quando nós buscamos as verdades da palavra, nós percebemos que sempre há razões, sempre há motivos para continuar. Mas para que isso se torne uma realidade de fato na nossa vida, na nossa existência, a gente precisa compreender também de que, como disse, se nós não buscarmos uma esperança que vá para além dessa vida, a nossa vida perde significado. E para isso é preciso que a gente olhe para aquilo que é invisível, embora não se possa ver, como o próprio nome diz. Mas nós podemos crer. A crença e a convicção em Deus é muito semelhante àquele menino que vai soltar, ou uma menina que vai soltar uma pipa em dia de sol forte, com vento, e que ele solta a sua pipa, a sua pandorga, longe, e ele então e ela não conseguem olhar para aquela pipa, mas eles têm a convicção de que ela está lá em cima por uma única razão. Porque a cordinha ali, o barbante, a linha, continua puxando. E é nesse sentido que a nossa relação com Deus, ela também se estabelece. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo, nós podemos saber que Ele está presente. E essa consciência, ela aumenta também a qualidade, ou pelo menos deveria aumentar a qualidade da nossa relação com o próprio Senhor e com as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós precisamos acreditar, sim, que o invisível, ele está por detrás do visível, movendo tudo e dando energia, dando sentido, dando assim movimento a tudo que existe no céu e na terra. E nem sempre nesse caminho nós vamos compreender como que as coisas acontecem, ou até mesmo como a vontade de Deus, ela vai se manifestando ao longo da nossa vida e da nossa caminhada. Mas ainda que a gente não consiga compreender o propósito de Deus para muitas coisas na nossa vida, a gente tem a garantia de que pode confiar sempre na sua graça e na sua misericórdia. Existe por acaso alguém aqui, nesta manhã, que seja capaz de entender os planos de Deus? Se existe alguém que entenda os planos de Deus, por favor, me ajude, porque eu até hoje não consigo entender plenamente. É complicado nós entendermos os planos de Deus, porque eles vão para além da nossa capacidade de consciência, por uma razão muito simples. Deus é eterno. Nós somos finitos. Então, por natureza e essência, nós temos um início e um fim pré-determinados. E é fato de que todos nós estamos na fila. Estamos todos na fila e podemos ser o próximo da fila, a sermos chamados pelo Senhor. Eu tenho brincado com isso ultimamente, tenho dito que nós estamos na fila, mas eu sou extremamente gentil e estou sempre dando a vez. Não tem problema. O próximo. E é isso. Todos nós, em certa medida, estamos dando a vez. Porque a gente espera viver. Esses dias, a Ana Luísa lá em casa, agora com esse negócio de calendário, né? Quando eu era pequeno, se a gente queria saber uma data no futuro ou no passado, tinha que fazer conta. Era um negócio assim. Quando a gente tinha, por exemplo, acesso a uma agenda permanente, né, ou calendários antigos, aquilo era uma coisa assim extraordinária. Agora, hoje em dia, não. Os celulares têm calendários ad infinitum. Hein? Esses dias ela pegou lá uma data qualquer, lá, 1300 e poucos anos, 2300. 1300 não, 2300. Ela disse, papai, quantos anos tu vai ter quando te for em 2300? Ah, filha, eu vou estar aí com uns 360 anos, mais ou menos. Ih, papai, tu já vai ter virado estrelinha de jeito maneiro, vou estar andando de bicicleta. Eu falei para ela. Né? Porque é essa a nossa expectativa.
É esse o nosso desejo. Mas é claro que nós sabemos que, por natureza e essência, como disse, o nosso caminho não é esse. De que nós, sim, somos extremamente limitados. E o apóstolo Paulo, quando nos traz esse texto bíblico, ele transforma, então, a sua teologia, visto que o apóstolo Paulo é o sistematizador da fé cristã, ele é o teólogo do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele transforma a teologia em poesia. E ele diz, então, para mim e para você, que, ao final de todas as coisas, o inescrutável pertence a Deus. E por ele ser algo inescrutável, por ser Deus algo incapaz de ser compreendido, incapaz de ser aprofundado pela nossa natureza, por ser ele eterno, e Deus sendo eterno, ele não tem princípio e fim, e nós, por sermos finitos, nós temos princípio e fim. Então, como que algo que é finito pode compreender algo que é eterno? Então, seria uma arrogante pretensão nossa se nós pudéssemos definir o que é Deus, ou definir os seus desígnios, ou o seu poder, a sua majestade, a sua glória. Então, o apóstolo Paulo nos presenteia com esse texto, dizendo que sim, Deus é profundo, que Deus é inescrutável, que Ele é insondável. E ele até faz algumas observações interessantes, dizendo o seguinte: quem, por acaso, emprestou alguma coisa para Deus que ele tivesse que devolver? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem conhece a mente de Deus? Então o apóstolo Paulo, ele encerra de forma assim majestosa esse conhecimento a respeito de Deus. E a gente sabe que, embora a mente humana esteja cada dia mais atenta e capaz do que se acredita, e a prova disso são as nossas crianças. Hoje em dia, elas têm um conteúdo que provavelmente nós com 15, 16, 20, 30 anos nós não tínhamos, uma compreensão de mundo. As crianças hoje, até 10 anos, elas têm muito mais conhecimento do que um imperador romano tinha há anos atrás, há séculos atrás. Mas todo esse conhecimento não é capaz ainda de fazer ou de tornar o conhecimento a respeito daquilo que Deus é mais claro para a gente. E o homem e a mulher não conseguem dar respostas finais, absolutas, sobre fatos e situações da sua vida. E é exatamente assim que Deus nos fez. Deus nos fez incapazes de dar respostas a todas as coisas. É a nossa natureza e nós precisamos compreender isso. O grande problema da sociedade do nosso tempo é que é uma sociedade cismada, teimosa em dar explicações para tudo. O que você mais encontra hoje nas redes sociais e pela internet são especialistas de tudo. Surgiu um problema, aparece um especialista, alguém para explicar, para dar uma definição, para dizer que tem uma justificativa aquilo. Mas que coisa o ser humano! E até mesmo dentro das igrejas, muitas vezes com a teologia, as pessoas ficam tentando encerrar Deus dentro de uma caixa, dentro de um livro, definindo-o como se Deus pudesse ser definido por natureza. Não. Não podemos fazer isso. Deus é eterno, não tem princípio nem fim. Nós somos finitos, limitados por natureza e essência, com prazo de validade determinado de existência. Como que nós podemos, então, querer compreender? Então, esse texto, ele pode ser resumido em alguns pontos muito claros para nós, que você encontra neles. O primeiro deles, você encontra ali o conceito de profundidade. Deus é profundo. Segundo, de riqueza. Deus é rico, muito além de toda a riqueza humana e material que existe. Deus é sábio. E eu e você podemos buscar a sabedoria, mas Deus é a sabedoria. Salomão, por exemplo, quando pede a Deus sabedoria, ele não pede para ser toda a sabedoria. Deus dá para ele apenas uma centelha, uma fração, uma fagulha de sabedoria. E ele é visto, ele é registrado como o homem mais sábio que existiu na terra. Mas eu e você
temos apenas porções destas coisas, enquanto Deus é a essência, é a origem de todas as coisas. Eu e você podemos ter amor, eu e você podemos dar perdão, mas tudo em pequenas medidas. Ainda que seja muito intenso isso que a gente sente, mas somente Deus de fato é amor, somente Deus de fato é perdão, somente Deus de fato é misericórdia, é vida, é eternidade. Então, nós olharmos para Deus e dizermos o seguinte: eu não compreendo, não tem problema nenhum. Não existe erro nisso. Não existe maldade da nossa parte, nem isso representa incapacidade ou ausência de racionalidade ou inteligência nós olharmos para Deus e para questões que muitas vezes nós nos deparamos na Bíblia e dizer assim: eu não entendo. Eu não consigo entender. Eu lembro de uma situação uma vez em que uma pessoa próxima a nós sofreu um acidente e ficou mal durante algumas horas e depois foi chamado ao Senhor. E eu fui até a casa da família e quando nós chegamos lá, uma pessoa chegou perto de mim e disse assim: por que, Mateus, essas coisas acontecem? E eu nunca tinha sido perguntado, foi bem no início do meu ministério. E eu ainda naquele fervor, né, do início do ministério, de querer de alguma forma dar respostas para tudo, de repente Deus mudou isso dentro de mim. E a única resposta que eu consegui dar naquele momento foi o seguinte: eu também não sei porquê. E eu sei que esse dia foi assim um marco na minha caminhada, como cristão, como pastor, porque eu tive que testemunhar ali para aquela pessoa, para aquela família, que eu também não sabia os motivos, as razões daquilo que está acontecendo. E que nem é bom que a gente tente buscar saber por que determinadas situações acontecem na nossa vida. Então Deus age, e Ele é, portanto, profundo, Ele é rico, Ele é sábio. Ele tem conhecimento. Os seus juízos são insondáveis. Os seus caminhos inescrutáveis. Quem pode, portanto, conhecer a mente do Senhor? Quem pode definir quem é Deus? Se Deus é profundo, se Deus é rico, se Deus é sábio, se Ele é fonte de todo o conhecimento, se os seus juízos são insondáveis, os seus caminhos são inescrutáveis. Então o apóstolo Paulo pergunta aquilo que já mencionei: quem conhece a mente do Senhor? Você conhece a mente do Senhor? Eu conheço a mente do Senhor? De modo algum. Quem pode igualar-se ao conhecimento de Deus para que possa defini-lo em palavras, ou em conteúdo, ou em teologia, ou em conhecimento escrito? Você fala da sua experiência, e eu falo da experiência da minha vida, da minha caminhada com Deus, e é isso. Quem foi o conselheiro de Deus? Todos nós, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada de fé, nós precisamos eventualmente de conselheiros, de pessoas que caminham conosco e que nos dão alguma palavra, alguma indicação, alguma orientação. Alguém por acaso fez isso com Deus? Alguém poderia igualar-se a Deus e dizer assim: olha, Senhor, não está legal esse negócio aqui que o Senhor está fazendo, tem que mudar. Impossível. Ele é Deus. Quem deu algo a Deus para ter direito à devolução? Senhor, lembra aquele livro que eu te emprestei? Preciso que me devolvas. Ninguém pode, portanto, colocar-se acima de Deus para que possa defini-lo, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo, então, encerra esse texto dizendo o seguinte: vocês estão vendo, vocês estão percebendo de que, ainda que alguém diga que possa definir a Deus ou que possa compreender a Deus, não existe a menor chance de alguém fazê-lo. E aí, então, o apóstolo Paulo encerra esse texto dizendo o seguinte: que tudo provém de Deus, que tudo existe através dele e que tudo existe para ele. Tudo vem dele, por meio dele e para ele. E essa compreensão, ela é essencial para a nossa vida. O hino
que nós lemos aqui, e isso é um hino, é um cântico, é uma poesia, ele não reverencia um Deus enigmático, um Deus incapaz de ser, em parte, compreendido, e nós temos a garantia disso através das Escrituras. A Bíblia é a forma de nós compreendermos quem é Deus. Alguém pode dizer assim, não, mas você está dizendo que Deus não pode ser compreendido? Claro que Deus pode ser compreendido, em grande parte, em larga medida, sim, através das Escrituras. E João Calvino disse isso de maneira assim magistral quando ele falou que eu falo quando a Bíblia fala e me calo quando a Bíblia se cala. Então existe muita gente que está à procura nas entrelinhas de explicação e significado para situações da sua vida, mas muitas vezes aquilo que é básico, que é mais elementar, não se conhece. E a maneira que Deus encontrou no transcurso da história de resolver esse problema da incapacidade do ser humano de compreender quem ele é, o Senhor então resolve esse problema. E o apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E quando Deus envia Jesus ao mundo, ele nos mostra então o que é Deus de maneira real. Por isso que Jesus anda com as pessoas, por isso que Jesus come com as pessoas, por isso que Jesus olha no olho das pessoas, por isso que Jesus se preocupa com as pessoas e diz o que elas pensam e que elas sentem. Porque Jesus encerra em si mesmo quem é Deus na sua essência. Ele nos mostra de maneira clara e objetiva quem é Deus e diz, olha, aquilo que para vocês antes era algo impossível de ser compreendido, olhe para Jesus, olhe para Ele. E o que passa então de Jesus, descanse no Senhor. Então, se eu e você queremos, ou quisermos, melhor dizendo, compreender quem é Deus, olhemos para Jesus. Mas se porventura, se por alguma razão, surgem perguntas e questionamentos que vão além daquilo que nós encontramos em Jesus, o que eu já acho bastante e absoluto para uma vida, descanse em Deus. E é isso que o apóstolo Paulo fala. É uma resposta para aqueles que têm o seu coração ansioso por respostas que vão além daquilo que nós precisamos de fato saber. A postura do apóstolo Paulo, portanto, é uma postura de admiração. E esse Deus rico em misericórdia, em possibilidades, que nem mesmo a morte limita a sua ação e que o próprio Deus promete que aquele que crer nele será ressuscitado no último dia. Olhe para o mundo que espelha de maneira magnífica a sabedoria do Criador. E mesmo o que parece ser tolo diante do mundo é mais sábio do que toda a sabedoria humana. Enfim, em conhecimento Deus é inigualável e nós ainda não conseguimos conhecer como já fomos conhecidos por Deus. Mas um dia, quando estivermos frente a frente, face a face, então aquilo que antes era visto como por um espelho, um reflexo, algo assim translúcido, um dia nos será revelado. E que graça maravilhosa é essa, de termos a promessa de que um dia todas as nossas dúvidas serão sanadas. De que um dia, sem dor, sem pecado, sem culpa, sem hora para voltar para casa, sem preocupação com trabalho, com afazeres, nós vamos ter mais do que tempo suficiente, nós vamos ter toda a eternidade para conhecer de fato quem é esse Deus eterno. Portanto, para que eu e você continuemos assim, é preciso que a gente pontue finalmente algumas coisas que são essenciais para a nossa tranquilidade, para o aumento da nossa confiança em Deus. A primeira delas, saiba que Deus é a origem de nós e de todas as coisas. O mundo que existe não é obra do acaso, mas sim criação de Deus.
Deus fez todas as coisas no seu devido lugar, inclusive nós, colocando um tempo, colocando um prazo para que nós existíssemos. Então Deus é sim o autor de tudo o que existe, da nossa vida, do mundo, do espaço, do universo, de modo geral. Cada detalhe foi plenamente observado e cuidado. O sustento disso é feito por Deus. Então, lembremos-nos disso. Se este mundo que nós vivemos não é obra do acaso, ele tem um sentido e tem um Senhor. Deus é o Senhor de tudo que existe, da minha vida, da sua vida. Aceite isso ou não. A segunda coisa, a presença de Deus, ela afasta de nós todo o mal. E até mesmo aqueles sentimentos que muitas vezes tentam nos afastar de aqueles sentimentos que tentam nos afastar de Deus. E que mundo difícil esse que a gente vive, em que a gente cada vez mais é assediado para ser levado longe de Deus. Eu lembro que uns anos atrás, quando era criança, adolescente, tinha uma propaganda de uma editora cristã que dizia o seguinte: desliga a TV e leia a Bíblia. Ou desliga a TV e leia um bom livro. Hoje em dia é o quê? Desliga a TV, desliga o smartphone, desliga a internet. É isso. Então, hoje, nesse mundo tão conectado, em que as pessoas estão cada vez mais dependentes de saber das informações, o que está acontecendo, nós precisamos sim reservar um tempo para nos aproximarmos de Deus. A humanidade, ela se corrompeu e não fez o que devia. Portanto, ela continua a sofrer com a injustiça, pecado, porém Deus liberta. Olha, eu começo a ver essas crises políticas no Brasil, às vezes fora, nas guerras que a gente vê aí, mundo afora. A gente está falando agora muito da guerra na Ucrânia, mas já se parou de falar, por exemplo, na Síria, né? Que há um tempo atrás era um problema, e ainda continua uma guerra civil lá gigantesca. Já se parou de falar, por exemplo, lá do Afeganistão e da crise de vários países no Oriente Médio, de vários problemas que existem no continente africano. Então, assim, e a gente começa a olhar a crise, as guerras, os conflitos, e fica pensando, como o ser humano perde tempo com aquilo que passa. E eu, quando vou estudar história, eu fico olhando, né? Grandes figuras, grandes personagens, homens que foram aclamados, aplaudidos, líderes positivos e negativos, nenhum deles ficou para contar a história. Homens que foram, e mulheres apaixonados pelos seus ideais de luta, de libertação, de guerra e tantas coisas, passaram. Não ficou ninguém para a história. Não ficou ninguém para a história. Nem mesmo no Egito Antigo, entre os faraós e os egípcios, que acreditavam que os homens poderiam ser encerrados em grandes túmulos, as pirâmides, como se acredita até hoje que sejam elas, túmulos, e que poderiam voltar, nenhum deles sobreviveu, nenhum deles ficou para contar a história. Hoje são artefatos de visitação em museus espalhados pelo mundo. Este é o ser humano passageiro, o ser humano fugidio. Esse somos eu e você. E por fim, a presença de Deus, ela dá rumo e significado às nossas vidas. Deus nos guia, orienta, congrega em comunidade, nos assiste nas nossas lutas mais ordinárias, mais aparentemente simples do nosso cotidiano. É o Espírito Santo, é o poder do Deus vivo que faz. Ele renova a vida humana e dá futura esperança, até mesmo onde a morte parece ser vencedora.
eu e você não vamos conseguir encontrar respostas para tudo na nossa vida. Mas nós conseguimos encontrar na palavra um Deus que tem todo o poder de dizer para a gente o seguinte: se eu não der para você agora todas as respostas, acredite, confie em mim. Eu sei o que é melhor para você. Deus, finalmente, é como um tapeceiro. Eu gosto muito de usar esse exemplo aqui, já devo tê-lo usado aqui. Quem já fez tapeçaria sabe que se faz ela de trás para frente. Que quem está fazendo tapeçaria, a pessoa que chega e vê, não sabe o que está do outro lado. E assim é o nosso Deus. Ele é o grande tapeceiro do universo. E tem uma música, inclusive, que diz isso. Por uma razão muito simples. Embora pareça tudo confuso, aqueles fios, aquela quantidade exorbitante de fios multicoloridos, o tapeceiro, ele já sabe do fim desde o começo. Então Deus conhece a minha história, a sua história e a história do mundo desde o começo e o fim. Isso para ele é apenas um detalhe. Porque quando ele conhece o fim, ele já conhece o começo e sabe até mesmo o que virá depois do fim. Que Deus nos ajude a compreender isso e que a sua palavra habite no nosso coração constantemente. Tranquilize o seu coração, descanse o seu coração em Deus. Eu não encontro respostas para isso. Problema em casa, problema no trabalho, enfim, tranquilize o seu coração. A melhor coisa que você pode fazer no momento de crise da sua vida é orar, é ler a palavra, é buscar fazer alguma coisa. Saia, caminhe, faça outra coisa, busque tranquilizar o seu coração, acalmar o seu coração. Fale a Deus: Senhor, eu não encontro respostas para isso. E Deus, no seu espírito, vai orientá-lo e vai dar essa capacidade de você superar isso. Essa é a minha oração para o dia de hoje. É o que eu peço para mim todos os dias. E é o que eu desejo sinceramente para a sua vida, para o seu coração e para a sua família. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.